Hoje vamos falar sobre teorias sobre um clássico do cinema que eu tenho certeza que você já assistiu, o filme Titanic. É impossível não se apaixonar com a história de Rose e Jack, mas se você parar pra pensar, há poucas informações acerca da vida dos personagens antes da viagem fatídica, e isso abriu margem para a criação de várias teorias sobre quem são eles de verdade. Hoje vou mostrar algumas que ficaram muito famosas, que certamente é uma viagem, mas que vão te deixar no mínimo um pouquinho intrigado. Os personagens principais, Jack e Rose, fizeram muitas pessoas suspirarem com aquele amor avassalador, mas o que muita gente estranhou foi a rapidez com que tudo aconteceu. Eles ficaram apenas 5 dias juntos e já foi o suficiente para se tornarem um grande amor da vida um do outro. Mas existe uma teoria que explica o porquê disso tudo. Bem, a teoria levantada é de que Jack não é uma pessoa qualquer, e sim um viajante no tempo. Tá, eu sei que parece estranho, mas continua assistindo que você vai entender. Então, voltando, ele só estaria lá no navio com um único objetivo: salvar a Rose de tirar a própria vida e alterar o tempo para sempre. Eu não sei se vocês se lembram, mas os dois se conheceram justamente nessa cena. Rose era muito nova, ela tinha apenas 17 anos, apesar de não parecer, já que a atriz que deu vida à personagem, Kate Winslet, tinha 21. Rose estava noiva de Cole, um cara bem rico que era empresário de aço em Pittsburgh, mas ela estava completamente infeliz com seu noivado, que além de arranjado por sua família, seu noivo, convenhamos, era um homem com uma índole muito duvidosa, e tudo isso fez com que Rose se visse desesperada com o futuro de sua vida, e por isso ela decidiu pular do navio. Foi quando Jack, um personagem da terceira classe, a viu naquela situação e a convenceu a mudar de ideia. A partir dali, nasceu uma amizade que rapidamente se tornou um grande amor. E é importante lembrar que Jack parecia muito tranquilo quando convenceu a jovem Rose a não pular. Parecia muito bem preparado para a situação. E a teoria do viajante do tempo tem como base essa cena, e o raciocínio é bem simples. Se Rose pulasse e de fato tirasse a própria vida, haveria grandes chances do navio não bater no iceberg, pois com a morte de uma passageira, ainda mais do status dela, certamente o navio teria parado para procurá-la, inclusive chamando outros para o resgate, e assim mudando a rota, e talvez nunca tivesse encontrado aquele bloco de gelo. Mas vamos supor que ele tivesse parado para procurar Rose e seguisse pelo mesmo caminho. Ainda assim, é possível que não encontrasse mais o iceberg, pois chegaria mais tarde ao local do acidente, e eu não sei se vocês se lembram, mas a estação estava mudando e os dias ficando mais quentes, e isso possivelmente derreteria o bloco de gelo e o navio não o atingiria. Certamente um viajante do tempo saberia disso e agiria. Por algum motivo que não sabemos exatamente, aquele acidente deveria ocorrer. Pode ser que ali havia alguém que se tornaria um grande líder no futuro que pudesse fazer tantas atrocidades que sua eliminação prévia seria a melhor alternativa. Ou alguém que pudesse fazer um grande mal para a humanidade, como um propulsor de um movimento que pudesse culminar em uma guerra, por exemplo. Outra hipótese é que o objetivo de Jack fosse apenas salvar Rose mesmo, mas acabou se apaixonando e se envolvendo muito na história e mexeu tanto no tempo que causou um efeito borboleta, em que a linha do tempo é alterada a ponto do navio bater em um iceberg e causar um desastre com a morte de tantas pessoas. Jack, ao ver isso, se sentiu muito culpado e triste, o que fez ele aceitar sua morte, não buscando outra maneira de sobreviver ao lado de Rose, já que, convenhamos, dava sim para dividir o espaço tranquilamente naquele objeto de madeira. Por isso, no final do filme, quando falam para Rose que não encontraram nenhum registro de Jack, é porque, na verdade, ele não tinha nascido e por isso não teria como existir alguma evidência de sua existência. Mas existiria alguma outra evidência mais forte de que Jack realmente veio do futuro? Bem, há alguns fatos levantados que seriam essas supostas evidências. Primeiro, Jack era um cara totalmente quebrado, não tinha grana para nada, tanto que ele precisou jogar e apostar para conseguir uma passagem. Segundo as pessoas que acreditam nessa teoria, ele não tinha o dinheiro da época e essa foi a forma que encontrou para obter essa grana de forma mais rápida.
Segundo, em um determinado momento do filme, Jack menciona uma pesca no lago Isora. Só que tem um pequeno problema. Esse lago é artificial e só foi construído em 1917, ou seja, 5 anos depois que o Titanic afundou. Os criadores dessa teoria se atentam até ao visual do cabelo do personagem, já que aquele visual mais desleixado é mais característico dos anos 90, segundo os padrões de penteados de 1900, Jack deveria ter um cabelo mais ou menos assim. Os cigarros filtrados que ele fumava durante todo o filme não existiam na época, só foram surgir em meados de 1940. Na cena clássica em que Jack e Rose estão na proa do navio, Jack diz a Rose que a levará para o pier de Santa Mônica, onde eles andarão na montanha-russa até vomitarem. Bem, só que em 1912 não havia nenhuma montanha-russa no pier de Santa Mônica. A montanha-russa de lá só foi construída em 1916. Bem, mas todas essas evidências não responderão uma pergunta simples que não foi respondida pela teoria. Já que Jack veio do futuro, não haveria outro meio melhor de salvar o máximo de pessoas possíveis ou mesmo evitar o acidente? É difícil responder essa, né? Bem, a possibilidade de que Jack seja de fato um viajante no tempo é contrastada com a possibilidade bem mais plausível de que James Cameron, o roteirista e diretor do filme, não tenha pesquisado muito bem os fatos históricos citados no filme. E é isso, galera. Eu espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.